Bom dia, bom dia. Está meio escuro. Deixa eu ver o que é que se passa aqui nesse telefone. Está muito escuro. Ok. Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui estamos para falar da palavra de Deus, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, início da formação da igreja. Eu já trazia um pouquinho, que eu tive um telefonema que eu não podia deixar de atender. Então, nós vamos começar agora a nossa live. Espero que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor fale ao meu coração, porque muitas vezes nós precisamos de ouvir a voz do Senhor, precisamos de entender a voz do Senhor. Agora aqui em Atos nós vamos perceber como a igreja de Deus começou a crescer, como o Espírito Santo começou a falar com a igreja, como nós fomos pela primeira vez chamados de cristão. Onde surgiu essa fase? Cristãos, né? Muitas vezes, você é cristão, você é cristã, você faz parte de X ou de Y, não é denominação que nos define. Eu quero deixar isso bem claro, não é denominação que me define, não é nome de igreja, não é religião que me define. Quem me define, quem define a minha vida espiritual é Cristo. Então, por isso eu sou cristã. Você é cristão? Você pode assumir essa identidade? Você pode chegar à frente de qualquer autoridade governamental, médica, de saúde, do seu trabalho, da sua casa, da sua família e dizer: eu sou cristão? Você consegue carregar o peso da cruz de Cristo? Só pode dizer quem é cristão. Eu só pode dizer que eu sou cristã se eu puder carregar o peso da cruz de Cristo. Qual é o peso da cruz de Cristo? Cristo diz assim: eu levarei sobre mim os teus fardos, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, o fardo é leve e o jugo, aquela coisa que põe assim no pescoço, é suave. Então, a cruz de Cristo para nós cristãos é suave. Então, nós cristãos podemos levar o peso da cruz de Cristo. O que é levar o peso da cruz de Cristo? É testemunhar, é falar de Jesus, é evangelizar, é discipular, é ensinar, como nós vemos aqui no capítulo 11 do livro de Atos. O capítulo 11 do livro de Atos começa com a experiência que Pedro teve. Então, Pedro agora, os apóstolos, os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Então, assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos criticavam a Pedro. Pedro, então você foi estar com os gentios, você foi comer na casa dos incircuncisos, que não haviam se circuncidado. Então, Pedro começou a contar para eles a experiência que ele teve com Cornélio, que ele tinha a visão. Cornélio também teve a visão. Depois Cornélio mandou chamar Pedro e o Senhor mostrou que todas as coisas que havia sido naquele saco, naquele alimento, era para ser comido. E como Pedro rejeitou 3 vezes o alimento porque era impuro, e Deus 3 vezes revelou a Pedro: Pedro, mata e come, não seja impuro, não se torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Então Pedro foi ali até Cornélio e ali pregou o evangelho, as pessoas foram batizadas, as pessoas receberam suas bênçãos. Então Pedro agora dá esse testemunho ali em Jerusalém, conta para os irmãos como foi benéfico, como foi satisfatório aquilo que Deus fez na vida daquele povo. E ali o Espírito Santo caiu sobre eles foram batizados, né? E eles receberam do Senhor o renovo espiritual, né? E Pedro começa a falar, olha, quando eu estava falando ali, o povo começou a dar glória a Deus, aleluia, Hosana, Hosana, e ali o Espírito Santo desceu com fogo e queimou, porque o Senhor havia prometido a João, quando João batizou: olha, eu batizo com água, mas agora eu vou enviar o Espírito Santo, e todo aquele que crê, que testificar que eu sou o Senhor, vai receber o batismo com o Espírito Santo. Então Pedro novamente repetindo toda essa história, porque Lucas escreveu isso em Atos, já tinha escrevido no capítulo anterior, já tinha escrevido lá atrás, agora Lucas torna a repetir de novo, porque quantas vezes nós repetimos que Jesus é nosso Senhor? É necessário, isso é um discipulado, quase 1 ano para anunciarmos a palavra do Senhor a alguém, para doutrinarmos, para ensinarmos. Então é importante, irmãos, que nós leiamos e tornamos a ler. Eu fico encucado como uma pessoa que se diz cristão, uma pessoa que se diz crente, pode não ler a palavra do Senhor. Se você se diz cristão e não lê a palavra do Senhor, é como você dizer que você é universitário e não vai à faculdade.
Não pode ser, irmão, você está mentindo. Nosso alimento é a palavra de Deus. Não é ler um versículo que o Facebook publicou, já estou feito, né? Já li um versículo que o Facebook publicou. Não, é preciso ler, é preciso estudar, é preciso marcar. Eu vivo disso, irmão. Nós alimentamos disso. A nossa alma tem sede de Deus, sede da palavra de Deus. Então é preciso alimentar, é preciso se suster nisso, né? Desculpa. Então agora a partir do verso 19, a igreja em Antioquia, olha a bomba estourando, olha o evangelho se expandindo, irmãos, hoje no século 21, quase 2021 anos após tudo isso acontecer, 1930 e 40 anos, isso tinha mais ou menos 50 anos já. E a igreja ali se expandindo, depois da morte de Estevão, depois que Filipe ali evangelizou aquele eunuco, tantas coisas acontecendo, Pedro saindo de um lugar para o outro, indo para o meio de um povo que ele se achava impuro, e Deus falando, e Deus batizando, e Deus curando, e Deus fazendo tantas coisas. Pedro que recebera de Jesus a chave dos céus, Pedro que foi tão teimoso para aceitar a liberdade em Cristo Jesus. Muitas vezes, 3 vezes o Senhor falava com Pedro: Pedro é assim, Pedro é assim, Pedro acorda. E assim Deus está falando comigo, com você, acorda. É hora de evangelizar o mundo. Está na hora da igreja ser arrebatada. E é preciso cumprir que todas as línguas e nações ouvirão a palavra do Senhor. 153 grandes pesos, né? E aqui havia o evangelho espalhado para muitos lugares, né? E a mão do Senhor estava sempre com eles, e os que creram se convertiam ao Senhor. E isso foi acontecendo, as notícias iam se espalhando entre os cristãos, e a notícia desse fato chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé em Antioquia. Vai, Barnabé, lá em Antioquia, vai ver como é que estão os irmãos, vai cuidar dos irmãos, vai pastorear aqueles irmãos estão sozinhos, aqueles irmãos precisam de você. E sabemos que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, é um homem que tinha muita experiência com o Senhor. Tem um hino que eu não esqueço, que antigamente nós cantávamos, que diz assim: e era um tal de Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Então esse Barnabé, cheio do Espírito Santo, ele foi enviado ali, e ele vai procurar Tarso, e vai em Tarso procurar Saulo, ainda Saulo, né, para ajudá-lo ali. Saulo, aquele tenebroso perseguidor, agora vai ser perseguido, vai anunciar a palavra junto com Barnabé, vai cuidar, vai pastorear, vai cuidar da igreja do Senhor. E quando encontrou, levou para Antioquia junto, né? Barnabé e Saulo foram juntos para Antioquia, e durante um ano inteiro Paulo e Barnabé estiveram ali ensinando, doutrinando aquela igreja em Antioquia. E foi ali, foi pela primeira vez, nós encontramos isso no versículo 26 do capítulo de Atos, fala assim: e quando o encontrou, levou para Antioquia, assim durante um ano inteiro. Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por isso até hoje nós somos chamados de cristãos, né? Aqueles cristãos que pegam a Cristo, que dão testemunho de Cristo, que anunciam Cristo, que não se envergonham do evangelho do Senhor. Então naqueles dias alguns profetas cresceram de Jerusalém, desceram, né, de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágapo, levantou-se pelo Espírito e predisse uma grande fome que sobreviveria sobre todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então, ali Ágapo, um profeta, ele profetizou: vai haver uma grande fome, é preciso que a igreja esteja unida, é preciso que nós cristãos estejamos unidos, para que os nossos não passem necessidade. E os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, eles decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pela mão de Barnabé e pela mão de Saulo. Então isso é o corpo, isso é a igreja, né? Quando o irmão passa necessidade, estamos juntos. Quando o irmão está doente, estamos juntos. Quando o irmão está próspero, ele também ajuda. Então aqui é um exemplo de cristianismo, né?
que a Ágapo profetizou e aconteceu. Então, imediatamente, Saulo e Barnabé reuniram, não, nós vamos. Quem é o irmão que tem mais condição? Eu posso dar alimento para fulano, e nós fazemos isso até hoje, né? Graças a Deus, no meio cristão, nós temos esse coração bom e que continuemos assim, partilhando aquilo que temos, partilhando a palavra de Deus. Se você tem alimento, se você tem roupa, calçada, ajude a muitas pessoas na cidade. Às vezes a gente tem um Beneron, um Brufen, um Voltaren, podemos ajudar alguém que está com dor de dente, pagar um dentista. Você tem posses, ajuda quem precisa. Mesmo que você não tenha posses, né, como aquela viúva, ela deitou tudo que tinha, ajuda as pessoas. Não estou pedindo ajuda para mim, graças a Deus, eu não preciso, mas há muitos irmãos precisando, né, não só físico, mas espiritual. Tira um tempinho assim, 5 minutos, ora por alguém, não precisa orar para 20, 30 pessoas, não. Ora para uma pessoa, né? Ora para um, para duas, se você quiser. Leia 10 minutos, tira 10 minutos. Você tira 10 minutos para ver televisão, 10 minutos para ir à casa de banho, 10 minutos para comer. Tira 10 minutos, leia a palavra. Com 10 minutos você consegue ler Atos 11. Menos de 10, 6 minutos para ir. Se nós acharmos 10 minutos por dia para ler a palavra, 10 minutos por dia para orarmos, podemos orar dentro do nosso carro, dentro do nosso trabalho, em qualquer lugar. A oração do justo pode muito ser feita. A igreja precisa ser corpo cristão. Qual o verdadeiro significado dessa palavra? Cristão. Anunciar o evangelho, pregar. E não se cansar. Não se cansar. 2, 3, não se cansar. Não se cansar. Não se cansar. Esse é o chamado do Senhor para mim e esse é o chamado do Senhor para você. Verdadeiros cristãos. Você é a impressão digital de Deus e Deus tem um chamado para você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, abençoa cada um de nós, abençoa aqueles que não têm, abençoa os que têm, para que possam ajudar uns aos outros, para que possamos anunciar a Tua palavra, para que possamos ler a Tua palavra, orarmos uns pelos outros, santificarmos no Senhor, dar-nos mais graça e paz, liberta-nos de todo mal, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a crescermos, Senhor, diante da Tua graça, pois assim nós oramos em nome de Jesus. E até amanhã.